Qual é o papel do carbono na economia? É possível compreender sua evolução durante os últimos anos? Quem traz então mais detalhes sobre esse tema é o professor de Economia e Direito da FGV, Daniel Vargas. Qual é o papel do carbono na economia? É possível compreender esse papel e a sua evolução ao longo dos últimos anos em três etapas muito particulares. A primeira se dá na COP25 em Glasgow, na Escócia. Esse é o momento em que o mundo pactua os critérios gerais para a transação de carbono. Entre eles, a ideia de que o crédito de carbono deve equivaler a 1 tonelada de CO2, de que essas transações não podem gerar dupla contagem e de que é necessário ter bases seguras para garantir que aquela transação seja robusta, transparente. A segunda etapa se dá a partir de então, com um conjunto de países e empresas saindo na frente, tentando estruturar o seu próprio regime, as suas próprias condições de comércio de carbono. Alguns exemplos paradigmáticos de mercados regulados, como na Europa e na Califórnia, servem então de paradigma para outros países. E várias nações do planeta começam a avançar nessa direção. Em paralelo, empresas começam também a estruturar os seus regimes para incorporar a sua atuação no mercado voluntário como uma forma de acelerar os seus compromissos ambientais. A terceira etapa acontece a partir do último ano, quando decisões tomadas em particular pela Europa mostram uma tensão até então oculta nesse mercado global. Isso porque a Europa passa a fixar critérios que faz com que a sua maneira de olhar o carbono seja também uma forma de gerir as relações econômicas com outros países, com realidades produtivas diferentes, e com outras aspirações sobre como o carbono deve ser tratado, medido e valorizado na sua economia. Tensões geopolíticas mexem, então, nas negociações internacionais sobre o carbono. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, existem 4 projetos de lei tramitando no Congresso americano, 2 deles apoiados por republicanos e democratas, cujo objetivo é estabelecer as condições americanas de regulação do carbono na economia americana. Fazer isso não apenas para dar um passo nos seus compromissos ambientais, mas para reagir a pressões impostas de outros países, a começar pela Europa, sobre como o carbono deve ser precificado. Ato contínuo que começamos a ver no planeta é uma atuação distinta de países e empresas, cujo intuito não é apenas entrar no mercado de carbono para cumprir com seu propósito ambiental, mas proteger-se contra um ataque indiscriminado ou contra regimes e regras estipulados por outros objetivos que podem prejudicar a sua competitividade. É nesse momento em que o mundo se encontra, uma era da geopolítica do carbono, em que discutir a regulação e o papel do carbono na economia deve, em primeiro lugar, sim, considerar o seu papel ambiental, mas, em segundo lugar, e colado ao primeiro, considerar o que significa isso para os interesses da produção, do emprego, do desenvolvimento, da segurança alimentar e energética de cada país. Pensado originalmente como uma linguagem neutra, equivalente e comum ao mundo, o carbono vai se tornando um preço competitivo que gera tensões e disputas entre todas as nações.